boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. E tenho que começar por o felicitar pelo resultado, não é? Nestas eleições. Muito obrigado. Esperava um resultado tão bom? Não, eu não esperava um resultado tão volumoso. Fiquei surpreendido. E, sobretudo, fiquei surpreendido com a votação do continente, na medida que tive pouco tempo para poder dirigir a minha palavra, a minha mensagem aos portugueses do continente. E fiquei surpreendido por tão pouco tempo que eu tive de campanha. Como sabe, eu fui banido dos debates, digamos que fui proscrito ou marginalizado. E em tão pouco tempo consegui uma certa simpatia entre os portugueses e consegui um resultado que considero espetacular. Então eu estava a pensar, estava a pensar que ia ser o lanterna vermelha desta corrida a Belém e pronto, escapei disso. Parece que sim. Vamos dar a oportunidade aos nossos espectadores de o conhecerem melhor, José, porque como nós dissemos aqui nesta introdução, para além do homem que abraçou, enfim, um caminho político, chamemos-lhe assim, porque eu sei que não gosta sequer que se fale de uma carreira política, temos aqui também o marido, o pai, etc. Agora, eu gostava de falar das suas origens, porque tem uma história muito curiosa. Fale-me um bocadinho da sua mãe e do seu pai e desta mistura que deu este resultado, não é? Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar aqui a plateia e o que está aqui lá em casa. a ouvir. E as portuguesas e os portugueses que confiaram no Coelho. E também não esquecendo os portugueses da Madeira e algumas centenas de portugueses do continente que assinaram a minha candidatura à presidência da República, digamos que sem a colaboração e a confiança dos portugueses da Madeira e do continente, a minha candidatura não seria oficializada no Tribunal Constitucional. Mas estava eu a perguntar-lhe, fale-me então das suas origens, primeiro. Olha, as minhas origens são origens camponesas, lá na Ilha da Madeira. Pronto, eu ouvia contar, depois já de ser miúdo, que o meu pai tinha casado com a freira, que era a minha mãe. Uma ex-freira, uma ex-freira, exatamente. Ela tinha sido religiosa da congregação de Nossa Senhora das Vitórias, que foi uma senhora inglesa que fundou essa congregação no final do século XIX. E a minha mãe, durante uns 20 anos, mais ou menos, foi religiosa dessa congregação. Depois, a determinada altura, segundo me contaram, e a minha mãe me contou, ela achou que perdeu a fé, perdeu a vocação, digamos. E regressou à casa paterna dos pais, já com uma certa idade, já com 40 e poucos anos, 45. E eu depois, segundo vim a saber, eles casaram-se. Casaram-se, o meu pai... Então, quando casaram, portanto, quando o José nasceu, a sua mãe já teria mais de 40 anos, nesse caso? Eu creio que eu tinha 47 anos, que até as pessoas se admiravam, que normalmente as senhoras atingiam a menopausa e que depois é difícil ter, enfim, engravidar. E isso aconteceu, pronto, aconteceu. Mas é curioso, porque se olharmos com o seu bom humor, tínhamos que esperar aqui uma situação diferente para vir assim um produto tão refinadinho, não é? Ora é essa. Um produto tão refinadinho. O certo é que a sua mãe mudou realmente a vida dela até numa idade em que ela com certeza que já tinha consciência porque é que quis abandonar a congregação. O seu pai também era um homem ligado à igreja adventista, pelo menos foi durante algum tempo, não é? Foi mais tarde. Digamos que os meus pais, depois de um certo tempo, eu nasci, fui batizado na Igreja Católica, mas depois, a determinada altura, havia uma religião ali norte-americana, que já existia há algum tempo na Madeira, no continente, já era mais antigo. E então eles começaram a fazer proselitismo ali, faziam aquilo que fazem hoje as testemunhas de Jeová. Andavam pregando, conseguindo novos conversos e tal. Mas naquela altura, no tempo do Salazar, que a sociedade madeirense era muito mais conservadora do que agora, digamos que mudar de religião era quase um sacrilégio, era quase uma heresia, quase imperdoável. E eu recordo-me que passei por uma experiência desagradável, que os meus pais, digamos, foram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e eram perseguidos pelos nossos irmãos católicos, não é? Eles insultavam, chamavam nomes, impropérios, e eu na escola sofria um pedaço com isso. Porque as pessoas não aceitavam pessoas de outras religiões. Havia aquela intolerância religiosa que houve no século XVI na Europa, no tempo do Calvino, do João Calvino, do Martinho Lutero,
Pronto, havia. Digamos que na Ilha da Madeira ainda se vivia na Idade Média, não havia tolerância para outras religiões. E os padres católicos incitavam o povo analfabeto para perseguir e insultar. Portanto, e o José lembra-se dessa experiência? Lembro-me, foi uma experiência que não me agradou nada, porque eu sentia-me marginalizado até na escola, pelos colegas e tal, hostilizavam-me, chamavam-me nomes e tal, e pronto. Não foi uma experiência muito agradável. Pois não deve ter sido. O José, que ao que sei, sempre foi um filho bastante dedicado aos seus pais, ou seja, os seus pais trabalhavam e o José sempre foi um filho que os ajudava, ou seja, até depois de seguir o seu, neste caso aprender um ofício, sempre foi um homem que ajudava na terra, os seus pais trabalhavam na terra, ali mão na massa. Sempre, exatamente. Sempre. A profissão de pintor, não é? Portanto, quando vai aprender um ofício, foi aconselhado por quem? Pelo seu pai? Não foi propriamente pelo meu pai, é porque eu trabalhava assim, ajudava os meus pais em pequenos trabalhos agrícolas, que a agricultura da Madeira, como sabe, é de subsistência, não é uma agricultura que se possa usar um trator ou um boi para lavrar, não é possível. É pequenos socalcos e vamos cultivando aquelas pequenas hortas e tal. O que aconteceu é que eu, na minha adolescência, comecei a ajudar o meu pai, que o meu pai era poeta popular, fazia versos, era uma espécie do António Aleixo, mas ele sabia ler, era alfabetizado ao contrário do António Aleixo. E havia aqueles crimes passionais que aconteciam também nessa altura e ele inspirava-se e fazia versos. Houve um caso que eu lembro-me bem, que foi um irmão que matou outro, um homicídio que houve na Ilha Terceira, nos Açores. Digamos que dos irmãos gostavam da mesma moça. Havia, digamos, uma triangulação amorosa, como nos fala Camilo Castelo Branco nas suas obras, do amor de perdição, que se estuda na escola. E houve um caso desses, portanto, nos Açores, na Ilha Terceira, um irmão mata o outro, por ciúmes, na verdade, ambos pretendiam a mesma mulher, a mesma moça. E o meu pai fez esses versos, não, isso era muito vendido. Escusado será dizer que nessa altura não havia a televisão. Havia a rádio e o que havia de entretenimento era pouca coisa. Havia os romances que eram da emissora nacional e não havia mais nada. E então houve outros casos, por exemplo, o assalto ao Santa Maria, em 1961, o meu pai fez os versos, ainda teve problemas com a PID, que chegou à altura que disseram, você não fala mais nisso e tal, não venda mais isso. Deixe lá isso cair em esquecimento. E depois havia também na Ilha da Madeira, havia os casamentos, não eram como hoje. Os pais queriam que as filhas ou filhos casassem com um pretendente ou pretendente que tivesse bens, alguns bens materiais. E houve um caso de um crime que indignou a Madeira nessa altura, nos anos 30, que foi um pai que mata uma filha, que era costureira, só porque ela não lhe fazia à vontade. Ela não queria casar com um senhor que tinha uma mercearia, que era viúvo. O senhor tinha muito mais idade, e ela não gostava, ela era costureira, queria... Era uma rapariga nova. Exatamente, queria um jovem para a altura da sua idade. E o pai não queria, porque queria forçá-la a casar com o senhor, porque era um homem que tinha alguns bens, tinha dinheiro. O seu pai inspirava-se na realidade para fazer estes versos e vender estes livros. E estava-me a contar o José que chegou à altura do José perceber que também tinha que fazer um percurso profissional. Não, eu ajudei ele, cheguei durante muito tempo e eu vendia. Vendia os livros também? Vendia. E quando é que foi aprender o ofício de pintor e de... E de estucador. Não, é porque os adventistas do sétimo dia têm, na altura, e também hoje, guardam o sábado, isto é, não trabalham ao sábado. São como os judeus. O sábado é guardado de um pôr do sol até o outro. E nos anos 60, as empresas não davam o fim de semana aos trabalhadores. E na função pública também, eram obrigados a trabalhar ao sábado. E para os adventistas, como para os judeus, trabalhar ao sábado é pecado. E então eles aconselhavam que os filhos varões tinham que aprender uma profissão manual para serem independentes. E então eu fui forçado a abandonar a venda dos livrinhos de cordel, tive que abandonar porque o pastor insistia e dizia que, enfim, que na Bíblia também o Jesus Cristo tinha aprendido uma profissão, porque era judeu, e os judeus obrigavam os filhos varões a ter uma profissão manual. Portanto, o José também teve de aprender. Tive que aprender. Então, abandonei os livros de cordel e fui aprender uma profissão manual, que era obrigatório, não é? E foi sempre trabalhando, porque o José passou por muitos trabalhos, até porque foi sempre um homem que gostou de reivindicar aquilo a que tinha direito, assim como para os colegas, quando os colegas se calavam, o José chegava-se à frente e às vezes depois a coisa acabava por cair para o seu lado, porque o despachavam. Este aqui está a dar muitos problemas. Portanto, vais à tua vida, este aqui também já está a reivindicar muito, vais à tua vida, mas o José foi sempre trabalhando, até que chegou à altura da tropa. E a tropa fez uma parte na Madeira e outra parte aqui em Lisboa. Exatamente. E ainda uma passagem por Angola. Por Angola, estive em Angola.
Mas isso já foi depois do 25 de Abril. Exatamente, depois do 25 de Abril. Fomos lá render as tropas que já estavam a acabar a comissão, porque nós tínhamos inúmeros batalhões espalhados por toda a região militar de Angola e também em Moçambique e Guiné. Eram três teatros de guerra e a mim calhou-me ser mobilizado para Angola, para o leste, para o Mochico, na fronteira da Zâmbia. Como é que aprendeu alguma coisa ou sente que foi válida a experiência na tropa? Digamos que a experiência do Exército, para mim, foi a experiência melhor que eu tive na minha vida até hoje. Por quê? Porque, olha, eu quando estava na Madeira, acreditava, porque as professoras ensinavam que tínhamos que lutar para defender o território pátrio, para defender o Império, que foi construído durante séculos pelos nossos heróis, pelo infante Dom Henrique, pelos nossos reis, e que as colónias eram portuguesas e que, portanto, era território português, e que era dever de todos os portugueses irem para o exército e derramar até a última gota de sangue para defender a pátria, que o Salazar que era bom, que era, enfim, o expoente máximo da nossa nacionalidade, enfim. E nós acreditávamos naquilo, que não conhecíamos outra coisa. Na Madeira estávamos completamente despolitizados. E eu, quando cheguei, portanto, a Lisboa... Onde vai cumprir uma parte da Exatamente. Da tropa. A tropa tem sempre duas partes. A primeira parte, que há recruta, são os primeiros 3 meses, onde se aprende a marchar, onde se aprende as regras do exército, a disciplina, a conhecer as hierarquias, a classe de sargentos, os oficiais superiores, todas aquelas regras. Depois, os soldados são depois... há uma triagem que é feita para as especialidades. Conforme o grau cultural de cada um, são escolhidos os especialistas. E então os especialistas podem ser os escriturários, os operadores de cripto... Assim, o que é que lhe saiu na rifa? Saiu-me transmissões de infantaria. E então aí eu tive que vir para o continente, aqui para Caçadores 5, em Campo Lide. Havia ali um grande quartel, que é onde hoje existe uma das faculdades da Universidade Nova de Lisboa. Era um prédio antigo dos jesuítas e ali tínhamos um quartel grande, onde havia o curso de transmissões de infantaria, para ensinar aos soldados a rádio, a trabalharem com o rádio, telefone, tudo isso. Ou seja, foi a passagem pelo Exército foi uma experiência muito intensa na vida do José e que até, no fundo, despertou para o lado político, porque o José teve aí contacto com muitas informações que não tinha tido contacto. E, portanto, houve uma abertura de horizontes. Agora... saiu da tropa, voltou para o Funchal e o que é que acontece? Quando é que se cruza, agora não se ria, mas quando é que se cruza com a Bela Princesa? Foi 15 anos depois, talvez. Com a Rita? Foi, exatamente, porque eu estive no 25 de Abril, aqui em Lisboa, fui ao ultramar, e eu depois aderi ao Partido Comunista Português. Aderi e tive aí, portanto, até há bem pouco tempo, em militante do Partido Comunista Português, e eu estava dedicado de alma e coração àquilo. Entretanto, já tinha perdido, digamos, a fé na religião adventista, realmente deixei... Já estava afastado? Estava afastado, deixei de professar, deixei de me interessar. Embora seguisse certos valores. Mas pronto, deixei de guardar o sábado, deixei de acreditar nisso. E comecei a aceitar a doutrina do Partido Comunista, a participar em cursos do partido, depois fui tendo tarefas, foram atribuindo tarefas, depois passei a dirigente do partido, militante de base, passei a dirigente da direção da Organização Regional da Madeira, e fui andando por aí, até que chegou uma altura que vendia o Avante, tínhamos o jornal O Avante. Ou seja, foi um homem muito ativo no terreno, porque muito participativo nas muitas tarefas, isso também lhe permitiu um certo crescimento, mas em determinado momento, e embora fosse muito dedicado àquilo que defendia, há um momento em que, nem que não quisesse, o coração despertou. Já lá vou ao coração, que eu tenho só que lembrar lá para casa o nosso passatempo, 760, 6, 770. Daqui a pouco, deixa-me ver quanto tempo falta pouco, daqui a poucos minutos, vamos então dar o dinheiro que hoje temos reservado para si. Já sabe, são sempre mais de 1000 euros, só tem de marcar o nosso número, 760 100 760.